Pois é, essa é a pergunta que me fazem sempre, inclusive os meus pais. E depois de fazer graduação, mestrado e doutorado, até hoje eles não sabem. Meu pai, que tem 89 anos, quando é abordado por alguém e perguntam para ele, e as suas filhas? Ele tem duas. Uma é advogada, a outra, pausa. Espera aí, eu vou abrir a carteira. Ele tem um cartão de visita, ele diz, ela é antropóloga. Bom, essa é a maior dúvida que sempre que fazem, quem não é da área, que me perguntam, principalmente por causa da tradição brasileira de concentrar a área de antropologia dentro dos muros da academia. A gente não se articula muito com as outras áreas de conhecimento. Por isso que eu acabo me considerando uma profissional híbrida, porque, na verdade, eu não sou uma antropóloga purista, eu trabalho em empresas. E ajudo pessoas a pensar estratégias para entender melhor como as pessoas consomem, como as pessoas pensam lógicas de valor. E eu vou contar um pouquinho para vocês sobre isso e a experiência que eu tive e que está abrindo portas dentro do Brasil para outros profissionais. Então, e esse tipo de conhecimento aplicado em empresa, como é que isso é possível? Né? A primeira coisa de tudo é que eu imagino que a antropologia, e aí, se a gente for pensar na grafia antropo, homem, né, e ser humano, e logia, razão, estudo, é o estudo do homem, é o estudo das diferenças culturais. E quando a gente fala cultura, a gente está falando de um mapa, de um código, de valores, né, de identidades sociais. Então, eu entendo que a antropologia faz justamente, aplicada nas empresas, essa união entre clientes e as empresas, as indústrias, as agências e tudo mais. Então, mas como todo mundo comumente não entende muito bem o que é antropologia, eu vou tentar dar uma pequena explicação. E a antropologia ela começa na praia. E aí tem lá uma foto da navegação, né? Antes da antropologia ser de fato uma disciplina, né? E ela só começa a ser tratada como uma disciplina de fato, um campo de conhecimento, foi entre o século XVIII e XIX. Mas as navegações começaram bem antes. E esse interesse de conhecer os povos exóticos, ditos primitivos, começou a borbulhar na Europa por causa dos diários dos viajantes, dos missionários, dos comerciantes, porque esses diários de viagem eram, na verdade, muitas vezes prestações de contas, né? Se a gente for, por exemplo, olhar para o Brasil, a carta de Pero Vaz Caminha fala muito do que ele viu. Né? Então, eram relatos, e aí, quando eles chegavam com esses diários de viagem na Europa, outros profissionais da área de botânica, física, astrofísica, começaram a se interessar. Pô, que diabo é isso? Como eles são? Como é que eles comem? O que eles acreditam? Que rituais são esses? Né? Por que se vestem dessa maneira ou não se vestem? E aí surgiu uma espécie de interesse, e aí a gente chama que são os primeiros antropólogos, que são aqueles antropólogos de gabinete. Eles estavam dentro das universidades. E aí passaram a ter outras dúvidas. Aí eu falei, poxa, mas eu não estou com todas as respostas em mãos. Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou até lá? Não, eu vou mandar o estagiário. E aí o estagiário ia para as tribos, ia para os outros continentes, fazer as perguntas que não estavam respondidas nos diários de viagem. A antropologia assim se forma como um campo de conhecimento dentro das ciências humanas. E aí começa muito forte no final do século XIX, início do século XX, onde os antropólogos começam a se misturar e a se envolver naquele grupo que ele tinha interesse em entender, né? Em investigar. E aí, logo depois disso, a gente começa a estudar nós, as nossas tribos urbanas. E aí o marco nessa área é um sociólogo, antropólogo chamado William Foote-White, que escreve um livro chamado Sociedade de Esquina. Ele era um jovem estudante de Chicago que começa a ficar muito em dúvida e muito curioso acerca das gangues italianas que assolavam Chicago. E aí o que ele faz? Ele aluga um quarto na casa de uma família italo-americana
e se mistura com as pessoas. Ele fica amigo das pessoas das gangues, frequenta a rua, frequenta os lugares, para entender a lógica que estava por trás das atitudes e das ações daquele lugar. E vira uma espécie de case de sucesso dentro da minha área, e é por isso que hoje, por exemplo, eu desenvolvo trabalho dentro de uma favela, e desde 2011 eu estou lá, no meu 3º endereço já, vivendo e convivendo dentro de uma favela, de perto e por dentro. E aí, logo depois, no final já no século XX, no final dos anos 70, essa forma de trabalhar de dentro, de perto, ela começa a ser utilizada nas indústrias e nas empresas. De uma forma ainda muito inicial, mas o marco foi a Xerox. Em 1979, a Xerox estava com um problema grandioso, porque as pessoas não sabiam mexer na máquina. E aí eles não conseguiam vender a máquina. E aí o que fizeram? Botaram um antropólogo do lado do sujeito que mexe na máquina. E aí eles perceberam que o problema estava no painel monocromático. Então, se hoje você consegue tirar Xerox, fazer uma fotocópia, e aquele botão verde e o botão vermelho, agradeça ao antropólogo, porque ele usou a linguagem universal do pare e prossiga. Então, são soluções, às vezes, muito simples, que o antropólogo tem essa percepção e essa sensibilidade de se colocar no lugar do outro para poder perceber as questões que estão, às vezes, atrapalhando as engrenagens, né? Às vezes é uma pedrinha, e a gente está lá para resolver e para tentar entender. E aí, o que acontece? E aí eu vou falar do meu case. Eu era uma jovem formanda, né? Já estava começando meu primeiro mestrado, e aí eu fui para uma entrevista de emprego numa concessionária de energia elétrica. E era para vaga de analista social, eu ia trabalhar com projetos sociais, porque quando se pensa em pessoas da minha área, sempre está ligada a questões relacionadas à responsabilidade social. E estava eu lá. Só que o diretor era meio maluco e me fez uma pergunta, né? Uma pergunta que foi o tom de toda a nossa conversa na entrevista. E ele me fez a seguinte pergunta: por que os meus clientes fazem gato? Aí você imagina, eu pensei, porra, se ele é diretor de uma concessionária de energia elétrica, não sabe a resposta, eu vou saber. E é interessante pensar que gato, o nome gato, depois eu descobri, tem esse nome por causa do rabo do gato, que é arqueado. Além da ideia de gato, gatuno, trabalha na surdina, nas escondidas, rouba, né, comida dos outros, etc. e tal, mas o fio, quando você vai fazer gato de energia elétrica, o principal meio, o mais comum, é fazer um arqueamento de fio de cobre para ligar na rede. Então, aí eu respondi, né? Porque o problema todo é que nós perdemos, nós brasileiros, 9 bilhões por ano com gato de energia elétrica. Então, é um problema que não conseguiram resolver até hoje. E ele foi me testar. E aí eu respondi, não sei, mas eu acho que vocês também não sabem, mas eu posso tentar descobrir. E aí ele ficou encantado com isso. Ele falou, pô, essa menina pretensiosa, né, abusada. Como assim? E aí eu falei, olha, na verdade, essa é uma pesquisa que você não pode fazer as perguntas. E aí por quê? Eu falei, lógico, chega um cara lá do Instituto de Pesquisa, minha senhora, a senhora faz gato? E o gato está ali no ar-condicionado. As pessoas vão dizer que não. Aí como é que você espera que as pessoas te respondam? Então, o antropólogo, ele não faz pergunta. Ele convive, ele participa, ele observa, ele entende as regras tácitas, o que está por trás das ações das pessoas. E aí, eu contei isso para ele, contei vários exemplos, falei do Foote White, falei de uma série de outros antropólogos, se misturaram os índios e Yanomami, né, Bob? Que se misturaram com outras tribos africanas e etc. e tal, com punks, emo, e aí todas essas classificações. E aí ele me faz a segunda pergunta. Você moraria na comunidade para tentar descobrir? Claro que eu não ia ser uma X9.
E eu deixei isso muito claro por ética, né, por questões de ética, mas ele queria entender as motivações, o que estava por trás das ações das pessoas, as hierarquias de valor, as motivações, por que as pessoas fazem da maneira que fazem. E aí, óbvio, você está querendo um trabalho, te fazem uma pergunta dessa, é a mesma coisa que te perguntar, você venderia a sua mãe? Você diz, até em 24 vezes. Então, assim, eu disse, moro. Se vocês me derem todas as condições, eu moro. E eu fui. Né? E é interessante, porque quando ele usou a comunidade, eu adoro falar isso, a comunidade é uma palavra politicamente correta, que diz que representa muita coisa, mas ela é vazia de significado. Né? E aí, só que normalmente, quando se fala em comunidade, a gente está falando de favela. E eu achei que eu ia para a favela, mas não era. Por isso que eu deixei para o doutorado. Mas aí eu fui para um bairro pobre, um bairro popular, de classe trabalhadora, que morava, na sua grande parte, o que é chamado de nova classe média, que é uma categoria que eu detesto, mas isso não vem ao caso, é papo para uma outra conversa. Mas eu morei nessa casa, que na verdade era uma espécie de cortiço, onde tinham 7 apartamentos. O meu era um deles. Mobiliei com os móveis populares, de loja de departamento bem popular, comprei roupas, porque eu com essa cara estrangeira, de gringa, para me assemelhar ao máximo com o público, né, para não criar muito atrito, e fui lá, por 8 meses, ininterruptos. Eu comi, eu me diverti, eu frequentei salão de beleza, eu fui na padaria, eu sentei na calçada, eu convivi com aquelas pessoas. Eu entrei na casa dessas pessoas, eu fui a festas, eu fui a eventos da igreja, de várias, igreja católica, igreja evangélica. Eu queria entender os porquês. E aí, o que aconteceu? Eu descobri que a primeira coisa de tudo que a gente pensa quando é leigo, e aí a ideia toda é, quem faz gato é pobre, né, por necessidade, é o malandro. E aí eu vi que isso não é uma realidade, que nem sempre quem faz gato de energia elétrica é pobre. Nessa empresa que me contratou, 55% do índice de perdas, que é a categoria que se é utilizada, 55% de gato é realizado por comércio, indústria e camadas médias e altas. E aí eu falei, e aí as casas, os carros, as viagens, eu falei, eles fazem gato. Por quê? Porque o consumo é uma prática cultural. A gente tem que entender por que as pessoas, que cultura é essa, quais são esses valores que movem as pessoas, e essas hierarquias de valores totalmente socioculturais, para entender o porquê que as pessoas escolhem agir da maneira que agem. E aí, o seguinte, vi que eu estava diante de uma caixa preta. E aí, quando você pensa na caixa preta, você pensa logo no avião, né? Avião, tem a caixa preta, o avião cai, vamos descobrir o que aconteceu. Só que a caixa preta tem um outro conceito, que é o do Bruno Latour, que caixa preta está ligada à expressão em cibernética, que se tem uma máquina ou um conjunto de comandos que se revela complexo demais. Então, eu vi que, para eu entender o que acontecia, eu precisava abrir essa caixa preta. Eu precisava entender como é que era o mercado produtivo da energia elétrica e como é que as pessoas entendiam esse mercado, percebiam a energia elétrica. E aí eu encontrei não uma caixa preta, mas eu encontrei 2. Uma é da empresa, que não conhece os seus clientes. Então, o que eu percebi é que eles não sabem quais são os valores, eles não sabem por que as pessoas agem da maneira. É lógico que eles têm métricas, etc. e tal, várias estatísticas, mas entender o que motiva socioculturalmente essas pessoas, eles não conhecem. E a segunda caixa preta é própria do cliente, que não tem ideia do que significa energia elétrica, porque energia elétrica é um bem e é um serviço. E ela não é natural. E aí eu apliquei 380 questionários neste bairro que morei, na região metropolitana do Rio, e eu perguntei, de onde vem a energia elétrica? E as respostas foram incríveis. Até Foz do Iguaçu apareceu. Catarata,
vem da catarata, e vem do poste, vem do fio, né? Então, eles não entendem qual é o mercado produtivo de geração, transmissão, distribuição. Eles não têm ideia de quanto isso é custoso. E, ao mesmo tempo, a gente lida com a ideia de que, poxa, a energia eu não pego, né? E você só sente falta dela em 2 momentos, porque ela é naturalizada. Vocês todos. O primeiro momento é quando a conta de luz chega. E o segundo momento é quando há carência ou na falta de energia. Então, eu comecei, eu falei, pô, mas aí tudo bem, a empresa não tem estratégias de combater o gato, de resolver o problema, assim. Inclusive, existe até em certas empresas uma espécie de elite do corte de fornecimento que eles chamam de cobra feroz, tipo o BOP dos eletricistas, existe. E aí eu falei, pô, mas eles estão combatendo, mas eles dependem do cliente, né? Que coisa meio louca. Mas aí eles têm estratégias, mas o problema todo, olha lá, o corte. O pessoal deixa no escuro, só que aí os clientes têm táticas. Então, eles desenvolvem estratégias, mas os clientes desenvolvem táticas. E aí a gente precisa parar para pensar que, primeiro, não é uma guerra. São 2 grupos que dependem um do outro para sobreviver. Um por causa da saúde da empresa, lucro, manter funcionários, e o outro, ter energia elétrica. E aí o que aconteceu? Eu tinha um desafio. Por que os seus clientes precisam fazer táticas? Aonde está você nesse processo? Aonde está você, empresa, nesse processo? E aí o seguinte, aí eu fui entender a questão da energia elétrica como um bem e um serviço. A energia, ela é um produto sociotécnico. Ou seja, enquanto ela não for entendida como um produto, um bem, um serviço que tem uma relação direta com a sociedade, e você precisa prestar atenção na sociedade para saber como é que eles utilizam a energia, como isso é utilizado, como isso é usufruído, você nunca vai entender o seu cliente. E aí, uma vez que ela é um produto sociotécnico e está o tempo inteiro com relação às pessoas, ela é passível de uso e manipulação. Você muda, você resolve como você vai usar o seu produto e o seu serviço. Você tem liberdade para isso. Então, a gente tem que mudar o olhar. E o primeiro passo é diferenciar 2 conceitos. Primeiro, é esquecer desse conceito de consumidor. Porque o consumidor está passivo, é uma ideia passiva, denota passividade, é o cara que compra e consome. Eu compro algo, consumo. Eu sou consumidor. Agora, o problema todo é que na nossa sociedade, essa imagem ela tem que caducar, porque nós somos usuários, porque nós temos poder de manipulação, nós nos apropriamos e reapropriamos de bens e serviços. Nós transformamos as coisas de acordo com o nosso critério valorativo e a nossa necessidade, em situações cotidianas diversas. Todos nós fazemos isso. Então, ao invés de ter estratégia, como as empresas normalmente fazem, e as estratégias elas são duras, elas são inflexíveis, porque são muitas reuniões, né, até alguma coisa ser implementada. Ela é uma forma de dominação, ela é uma ação, ela é forte. Enquanto ela está lá, naquele modo, dentro da caixa de pensar, o usuário está livre, leve e solto para desenvolver a tática. E a tática é a criatividade, é a inventividade, é a arte da viração. A tática é a arte do fraco. Esse usuário aí, ele tem esse poder de manipulação e resolver o problema dele, independente da empresa. Ele finge conformidade, mas ele só faz o que ele quer, o que é preciso ser feito. Então, a gente tem que entender que existe uma nova ordem, um novo paradigma. A gente precisa sair dessa história dos 4 P's, para quem estuda administração. Todas as estratégias são pensadas no preço, promoção, produto e prazo, e olhar mais para as pessoas. E as pessoas e como elas usam as coisas, os bens e os serviços. Porque essas pessoas são empoderadas, são complexas. Segmentação de mercado, complicado, né? Elas inovam e elas usam a tecnologia, elas desenvolvem a tecnologia delas. E eu vou dar um exemplo para vocês.
Então, todo esse trabalho hoje que a gente faz, a gente precisa tomar como premissa conhecer o usuário. Tem que ser o ponto de partida. Então, como é que a gente faz isso? A resposta está nas pessoas. É o que elas fazem, é o que elas falam, é o que elas pensam e o que elas sentem. E como é que eu descubro isso? Não é fazendo pergunta. Porque uma hora que você faz a pergunta, as pessoas racionalizam. E aí você vai construir respostas racionais, né? E aí é o seguinte, ao invés de entender o consumidor, eu tenho que entender as pessoas. Então, todas as relações que nós estabelecemos, são relações sociotécnicas. Então, a sociedade mais tecnologia, a gente tem os usos e contra-usos. Então, eu vou dar um exemplo. Para que serve uma BIC? Aí você fala, para escrever. Quem tem cabelo comprido vai saber que a BIC serve para prender cabelo. A BIC serve para salvar uma vida, para matar alguém, para brincar. Tem gente que pinta cabelo com a tinta, fazer tatuagem. Então, teste de idade para quem tem mais de 30 anos, a BIC servia para enrolar a fita cassete. Então, quem nunca customizou, adaptou, deu um jeitinho? Quem lembra do MacGyver? MacGyver, o rei da gambiarra. E aí eu digo que não é gambiarra, é arranjo técnico, porque tem expertise. Essa história da máquina de lavar funciona. Eu já fiz lá em casa a festinha e deu certo. E aí você tem outros exemplos mais comuns. Os aplicativos. Isso aqui tudo saiu semana passada na mídia. O Tinder, que é um aplicativo de pegação, passou a ser para encontrar pessoas desaparecidas, né? A mãe cria app para bloquear o celular dos filhos que não querem atender, né, os seus telefonemas, porque mãe normalmente é chata. E aí é o seguinte... Por que meus clientes fazem gato? Essa pergunta eu não respondo, porque vale $1 milhão. Por que meus clientes não compram o meu produto, etc. e tal? Para tudo. A resposta está nas pessoas. Então, vamos olhar para as pessoas, né? E é isso. Obrigada, gente.